Olha, todas as vezes que nós aqui no TV Mar News ou nas reportagens, quando tem a oportunidade de estar nas ruas da capital alagoana ao lado do repórter cinematográfico Francisco Nogueira e que vamos falar de obras em caráter relevante, isso me deixa extremamente feliz. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a delegada Ana Luísa Nogueira, mais de 20 anos de serviços prestados na segurança pública, pernambucana, da capital Recife, trazendo exatamente essa novidade para nós compartilharmos com você, telespectador. Um importante trabalho que abre portas para debates sobre a violência doméstica contra crianças e adolescentes, que foi potencializado, inclusive, durante a pandemia. A delegada Ana Luísa Nogueira é a nossa convidada hoje. Delegada, muito obrigado, inclusive, por estar aqui conosco com essa obra muito bacana, Direitos Fundamentais de Crianças e Adolescentes. Como surgiu a ideia de preparar uma obra com esse caráter tão importante para poder fazer com que os pais e a sociedade passe a viver um pouco mais em atenção para esses cuidados com as situações de segurança de crianças e adolescentes? Bom dia. Bom dia, Londrina. Bom dia a todos e a todos que estão ouvindo. Essa foi uma obra fruto da minha dissertação de mestrado, que eu fiz em Direito Público na Universidade Federal de Alagoas. E como eu atuei também na área de direito da criança e do adolescente, sempre me interessei muito por esse tema. Então, eu trabalhei na área, terminei me especializando, fiz muitos trabalhos de pesquisa nesse campo e terminei, por conta do fruto da dissertação, resolvi publicar. Procedi também a algumas alterações legislativas, porque há muitas leis recentes que tratam especificamente da área de direito da criança e do adolescente. Uma delas é a Lei Henri Borel, que é uma lei agora de 2022, a Lei 14.344, e é uma lei importantíssima porque ela traz muitos mecanismos de proteção e salvaguarda à integridade física de crianças e adolescentes. Sim. Hoje eu faço um doutorado também na Universidade Federal de Alagoas, voltado também à área da violência doméstica, só que nesse caso relacionado à questão da mulher. E é importante citar que a área da violência contra crianças e adolescentes e também contra a mulher estão muito próximos, até porque a maioria desses crimes são cometidos, né, no interior da residência, tem como agressores pessoas com quais a pessoa tem a confiança, né, o companheiro, o genitor. Então, essa área sempre me interessou muito e eu terminei resolvendo publicar esse livro aqui especificamente sobre a questão da violência doméstica contra crianças e adolescentes. Fruto do meu trabalho de pesquisa, né, que eu atuo também na área. Muito bom isso. E quando se trata, por exemplo, da pandemia, a pandemia ela trouxe uma mudança de comportamento, isso é evidente na sociedade. E para alguns casos, acabou gerando realmente uma necessidade como essa, principalmente nessa questão dos cuidados, né? Quando se fala, por exemplo, de direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, isso só é motivado por conta dos casos de violência que eles acabaram crescendo durante a pandemia. Foi por aí, doutora? Essa daí acabou sendo uma ideia mesmo, um start para que você pudesse executar uma obra com esse papel relevante, por exemplo? Esse é um dos pontos que eu abordo de forma mais esmiuçada no livro. E foi justamente o motivo que me gerou para atualizar e para proceder à publicação. A pandemia, ela realmente potencializou os crimes de violência doméstica, a mídia retrata isso aí diariamente, porque as crianças terminaram permanecendo um período maior na residência, assim como as mulheres. Apesar das crianças e adolescentes não terem sido mais atingidos do ponto de vista da saúde com relação à pandemia, né, já que não era um público-alvo, né, atingiu no final das contas pessoas com maior idade, mas apesar disso elas sofreram muito. Primeiro que o déficit educacional é muito evidente, foram 2 anos, na grande maioria das vezes, afastados do local físico de escola. A grande maioria das crianças terminaram não tendo acesso a questões de atividades educacionais pela dificuldade de acesso à internet. E isso a gente só vai verificar a partir de agora, né? A partir desse ano é que a gente vai verificar como esse prejuízo, esse déficit educacional vai terminar gerando prejuízos graves para as crianças e adolescentes. Também questões de saúde, e aqui o foco desse trabalho é especificamente a parte da violência doméstica, que de fato houve um aumento muito grande, já que os agressores, via de regra, terminaram permanecendo um tempo maior no interior da residência, e aquele local da residência, que deveria ser um local de acolhida, né, de ternura, terminou sendo palco de violência contra crianças e adolescentes. Então, daí a necessidade também de se implementarem políticas públicas para salvaguardar a integridade física das crianças. E quando se fala, doutora, a respeito dessa situação do cuidado em casa, todos nós sabemos que esse tipo de trauma acompanha a criança a vida inteira, né? Ela cresce, passa ao estado adulto, chega a ser pessoa idosa, mas traz essas lembranças. E também acaba contribuindo para uma continuidade de uma sociedade violenta. A senhora pensa dessa forma também? Porque com o tempo
aquela criança que hoje sofre violência em casa, ela fica com a necessidade de sair dali o quanto antes, para enfrentar o mundo, para poder daqui a pouco gerar também frutos, entendendo que aquilo é o certo. E aí acaba também provocando casos e casos de violência e aumentando, na verdade, a ideia de uma sociedade mais violenta no futuro, não é, doutora? Essas palavras são corretíssimas. Termina que muitos casos de violência cometidas por adultos também, em uma análise mais profunda, faz levar a crer que eles também foram vítimas dessa violência na infância. Então, é quase como um ciclo, como acontece também com a violência doméstica contra mulheres. É um ciclo de violência que ela começa numa menor intensidade, vai se agravando e é preciso que aquele ciclo se rompa. E para isso, para esse rompimento, é importante citar que, além da participação da família, também tem que haver a participação da sociedade e do poder público. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu coloco também no livro, que é um fato, porque foi uma legislação importantíssima, inovadora, que rompeu com paradigmas da proteção à infância, ele trata de uma responsabilidade tríplice no combate, no enfrentamento à violência contra crianças. A responsabilidade é do Estado, da família e também da sociedade. E hoje, nesse ano, com a lei Henri Borel, que eu coloquei, que é a lei 14.344, ela traz alguns vetores importantes que ela preceitua um tipo de crime para a questão de uma pessoa, de alguém que tomou conhecimento daquela violência e não comunicou. Então, hoje, se qualquer pessoa tomou conhecimento ou verificou, vislumbrou uma violência doméstica cometida contra a criança e adolescente, ela não tem mais o dever moral como era anteriormente, ela tem um dever legal de comunicar o fato à autoridade responsável, ou ao delegado de polícia, ou ao Ministério Público, ou ao Conselho Tutelar. Porque se não o fizer, ele pode responder, inclusive penalmente, criminalmente, com uma pena que pode chegar até 5 anos. Então é preciso trazer também a sociedade para esse enfrentamento. Porque não cabe aquele argumento, como a gente observa muito com relação à violência doméstica contra mulheres, de que é um fato que não me diz respeito. Diz respeito, sim. Todos têm que ingressar nessa luta pelo enfrentamento a essa violência que é tão grave, né? E que tão covarde, que precisa realmente ter um fim, ter um basta. E o título foi muito pontual, né? Não deixou aquela ideia do subentendido. Quando se fala, por exemplo, de direitos fundamentais de crianças e adolescentes, já foi uma ideia direta, desde o título da obra, né? Você já pensava nisso, Ana Luísa? Exatamente. Como o mestrado que eu fiz na Universidade Federal de Alagoas era na área de constitucional, então eu sempre tive como foco a questão de analisar a proteção constitucional de crianças e adolescentes. Então, o foco é fazer essa análise desde antes da Constituição, como havia legislações anteriores que eram consideradas muito discriminatórias na área da infância, como os códigos de menores que vigoraram anteriormente, e como a Constituição Federal, no artigo 227, terminou rompendo paradigmas na proteção à criança e hoje deu uma análise importantíssima, que é a prioridade absoluta. Então, os direitos de crianças, além de serem fundamentais, apesar de não estarem previstos no artigo 5º, mas assim são entendidos, eles devem ser aplicados, devem ser cobrados antes de quaisquer outros. Eles são prioritários. Isso é importantíssimo, que também é observado aí no bojo do livro. São 20 anos dedicados à área de segurança pública, doutora Ana Luísa. Vamos falar um pouquinho que tipo de contribuição essa bagagem de 2 décadas deu para a execução e concretização dessa obra? Primeiro, com relação à minha atividade profissional, eu atuei por quase 5 anos na Delegacia de Crimes contra Crianças e Adolescentes. Hoje eu atuo na Delegacia de Defesa da Mulher, então sempre me interessou muito a questão da violência doméstica. Além dessas delegacias, eu também atuei por muito tempo na DEIC, né, na Divisão Especial de Investigação e Capturas com Crime Organizado, mas isso terminou servindo como contributo para a gente ver como é preciso realmente uma atuação mais célere da polícia com relação ao combate a esse tipo de infração penal. O que eu verifico é que é preciso que haja uma responsabilização penal do agressor feita de forma célere, com inquéritos robustecidos que possam realmente ele ser responsabilizado na esfera do Poder Judiciário. E para a questão da criança e do adolescente, sobretudo quando o Estatuto fala da prioridade absoluta, essa cobrança e essa feitura dos procedimentos tem que ser prioritários, eles têm que ser verificados antes de quaisquer outras medidas. Então, toda essa minha experiência profissional e também a minha experiência acadêmica, como eu faço vários estudos na área da violência doméstica, então isso aí terminou dando uma visão prática, né, de como a gente pode combatê-lo do ponto de vista policial, né, em proceder um inquérito policial bem feito e agilizar
a responsabilização penal dos agressores, também a parte acadêmica, né, com relação a estudos da área constitucional, a estudos da legislação, sobretudo na esfera da violência doméstica. E como juntando esses dois fatores, terminou contribuindo aí para a publicação desse livro. Quantidade de páginas da obra, e vamos falar um pouquinho de quais foram os pontos que mais te desafiaram até a realização, né, do momento final dessa obra, da finalização dela. A obra tem quase 200 páginas, foi publicada pela editora Lumen Juris. A gente vai fazer uma tarde de autógrafos recentemente no dia 3 de novembro, na sede da ADEPOL, Associação dos Delegados de Polícia. Convido a todas e a todos para se fazerem presentes. E o que motivou foi justamente essa junção dos fatores da minha atividade profissional, também com a atividade acadêmica. Então, a questão de dificuldades era mais pela questão de tempo, porque como eu termino exercendo as duas atividades, também leciono, então é preciso se tirar um tempo para redigir um livro, né, que demanda muito trabalho, né, algo tão simples. Mas aí, com o acúmulo do trabalho, né, da questão profissional e também da atividade acadêmica, terminou contribuindo para isso. E agora, como eu também atuo na parte da violência doméstica, terminou me estimulando mais, sobretudo com relação à questão das mulheres, a fazer uma análise global aí. Até porque a questão da violência não atinge não apenas crianças e adolescentes, como eu coloquei no início, mas também as mulheres, né? As mães que também, sobretudo nesse período da pandemia, terminaram ficando aí com a carga de trabalho muito maior do que elas tinham anteriormente. Delegada Ana Luísa Nogueira, gostaria de te agradecer pela presença, parabéns pela iniciativa. Eu diria que sua passagem aqui como missão te obriga a deixar um trabalho como esse, que será para todo sempre, né? É uma obra que será aí guardada com muito carinho, né, para toda uma história. E gostaria somente, para finalizar, antes de deixar para suas considerações, questão de valores e onde encontrar a sua obra, por favor. O livro já se encontra à venda nos sites da Amazon, também na editora Lumen Juris, no valor de R$80. E também haverá uma tarde de autógrafos na Associação dos Delegados de Polícia. Quem quiser adquirir lá também haverá vários exemplares para serem adquiridos. Essa tarde de autógrafos ocorrerá no dia 3 de novembro, na sede da ADEPOL, Associação dos Delegados de Polícia de Alagoas, no bairro de Jacarecica. Muito obrigado, parabéns. Conversamos então com a delegada Ana Luísa Nogueira, com a obra, né, que traz realmente em caráter relevante direitos fundamentais de crianças e adolescentes. E ela vai ficar do meu lado aqui porque eu vou chamar uma matéria que continua também falando de recuperação de crianças e adolescentes. Crianças de 12 e adolescentes até 17 anos com a Casa Dom Bosco, na parte alta de Maceió, ali em Santa Amélia, que comemorou aí 3 décadas de muita prestação de serviço e de um trabalho firme, um trabalho muito presente para tentar resgatar e devolver para a sociedade crianças vítimas desses contatos com drogas. Vamos acompanhar agora a matéria com imagens de Francisco Nogueira. Eu estive por lá na última sexta-feira. Olha, amigos da TV Mar, canal 525, sempre cumprindo o caráter social. Nós estamos mais uma vez aqui na parte alta de Maceió para trazer também mais um momento de muita importância para os cuidados com jovens e que tem uma longa lista de serviços prestados por mais de 3 décadas. Nós estamos falando da Casa Dom Bosco, que vem realizando um trabalho através do sacerdote com sua metodologia salesiana, que vem dando continuidade ao processo de reabilitação de jovens em dependência química em 2 unidades da Fundação. Nós vamos conversar a respeito desse assunto, até porque uma entrevista coletiva marcou a chegada desses 30 anos, juntamente com o café da manhã, com o padre Tito Regis. Padre, muito obrigado, inclusive, por nos receber. Parabéns pelo trabalho ao longo dos 30 anos. Nós conversávamos antes que a sua passagem aqui em Alagoas também tem uma vinda da Bahia e depois 30 anos dedicados aqui à Casa Dom Bosco. Vamos falar do que representa esse momento. Bom dia para você. Bom dia, esse momento é muito significativo, né? Pois é um sonho de Dom Bosco que se faz real aqui em Alagoas. Dom Bosco foi um sacerdote italiano que programou toda a sua vida para o resgate da juventude pobre e abandonada. E essa casa foi fundada exatamente para cumprir o seu propósito. Dom Edivaldo, que era salesiano, quando fundou esta casa a pedido do Papa João Paulo II, como resultado da visita do Papa em Alagoas, quis que ela fosse essa porta aberta para aquele menino, menina que, desprovido de todos os cuidados sociais, pudesse encontrar aqui
o seu berço, a sua cama, a sua mesa, a sua escola, o seu espaço de esporte, o seu lugar também de encontro com Deus. Agora, padre, é importante falar desse apoio, né, desse acolhimento para meninos e meninas numa faixa de 12 a 17 anos. Como é que tem sido esse trabalho no dia a dia e ao longo desses 30 anos? O que é que mudou aqui exatamente nesse processo de acolhida, padre? Então, nós encontramos com pessoas fragmentadas, né? Quase sempre com famílias divididas, né? Que vêm para assumir um programa de recuperação da dependência química. Geralmente o adolescente não vem voluntariamente, ele não tem a capacidade de discernimento, né, para decidir pelo tratamento. Então a casa precisa negociar muito com ele, né, usar de muitos atrativos, falar uma linguagem que realmente seduza. Então o maior desafio mesmo é a perseverança do jovem que vem à nossa casa para fazer esse tratamento. No primeiro momento ele acha que ele é sentenciado, que a casa vai lhe restringir a liberdade e por isso ele reluta. Depois ele fica tão fascinado que muitas vezes é difícil fazer a reintegração, porque aqui ele encontra realmente o lugar onde ele tem tudo o que lhe faltava. Agora, quando se fala de todo o acolhimento, esses jovens, eles passam realmente por um trabalho de reforço, quando chegam aqui com um período de 6 a 12 meses, aulas de música. Vamos falar também de todos esses atrativos que acaba também tirando um pouco esse foco, né, desse mundo das drogas para quando eles chegam aqui, padre, por favor. Então, aqui na casa nós oferecemos alguns cursos profissionalizantes. Eles estão na padaria, eles estão numa oficina para eletricistas, eles trabalham na fabricação de hóstias, eles também são introduzidos na informática, eles estão também trabalhando um pouco de artesanato, de costura, de pintura. Então, são várias atividades, além da escola, né? A escola que funciona exclusivamente para eles, uma escola mantida pela Fundação João Paulo II, né? Também a arte, teatro, música, nós temos uma banda de música que está sempre aí se apresentando em vários lugares e os meninos e meninas se empolgam muito com a música, né? Além da formação religiosa, catequese, orações diárias, Santa Missa, recebem os sacramentos, então eles estão assim envolvidos com um programa muito vasto. Agora, falando da participação do poder público, padre, para a gente finalizar, como tem sido a participação do poder público aqui junto à casa, né? A Casa Dom Bosco e a Casa Maria Auxiliadora para Meninas? Então nós temos convênios, né, com o governo federal, o governo estadual, né, mas nós somos mantidos, sustentados também por muitos benfeitores, muitas pessoas voluntárias que, identificadas com nossa obra, de verdade nos garante, né, a manutenção desta obra. Os convênios, eles não nos acompanham desde o início, nós só temos 8 anos de convênio, já com algumas interrupções também, né? Mas temos essa parceria. Temos também com o Cefaz, né? Aquela campanha de educação fiscal, somos beneficiados também pelo Cefaz. Algumas obras aqui da nossa casa foram conquistadas através dessa parceria com o Cefaz. Padre, uma última colocação, gostaria de deixá-lo à vontade para essas considerações finais, só deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Parabéns pelo trabalho, sei, ou melhor, nem imagino o quanto seja realmente essa responsabilidade em comandar exatamente todo um procedimento com muitos voluntários aqui para poder resgatar vidas, salvar as vidas desses jovens. Então, a Casa Dom Bosco agradece a Alagoas, agradece a você, benfeitor, a você que acreditou em nós, a você que apostou nesta obra, a você que é o nosso parceiro maior. Queremos dizer que essa semente de mostarda plantada aqui cresceu, né, já estendeu seus ramos, já tem muitos ninhos e muitas aves pousando nela, graças à solicitude e generosidade do povo alagoano. Queremos agradecer à igreja, todo o apoio que temos recebido, dos bispos que passaram, o bispo que está, o Dom Antônio Muniz, e a todos os que colaboram, né, para que esta obra possa estar aqui, de portas abertas, 30 anos, todos os dias servindo, amando, acolhendo aqueles que batem a nossa porta. No momento, o que nós queremos, que você que está nos ouvindo, você que tem um filho na dependência química, você que tem um aluno na dependência química e deseja ajudá-lo, aqui
nesta casa ele encontra a resposta, a solução para o seu dilema. Então você pode ser também um parceiro da nossa instituição enviando os destinatários desta obra. Nós dispomos de vaga, né, de 12 até 18 anos, meninos e meninas têm casa de recuperação em Maceió se estão na dependência química. Muito obrigado ao padre Tito Regis, que nos recebeu, e é muito importante reforçar esse tipo de iniciativa, né, já que a Casa Dom Bosco, né, tem oferecido exatamente essas portas abertas para poder acolher e tentar minimizar muitas vezes o drama que centenas de famílias vivem e que não sabem como conduzir esse processo. Então, meninos e meninas na faixa de 12 a 17 anos, passando por um acompanhamento de uma equipe muito capacitada, uma equipe multidisciplinar. E para nós, o maior motivo de presença hoje aqui é desses 30 anos que a Casa Dom Bosco tem oferecido, a Casa Maria Auxiliadora também para as meninas, que tem proporcionado um trabalho de recuperação da vida desses jovens. Com imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar Canal 525 na NET Claro. Nós vamos agora a um rápido intervalo depois dessa participação, né, direto da Casa Dom Bosco, nos 30 anos de muita prestação de serviço e um trabalho relevante na recuperação de crianças e adolescentes de 12 a 17 anos, tanto meninos como meninas, né, como a Casa Maria Auxiliadora. Nós vamos daqui a pouco trazer na sequência e último bloco do programa TV Mar News a participação de Arnaldo Ferreira aqui no estúdio e uma nova passagem de Fernando Palmeira ao lado do Chico Nogueira, direto das ruas da capital alagoana. É logo depois do intervalo, voltamos já.